Boa noite, tudo bem? Dando mais início aqui, uma sessão do Liga MIB, né? E hoje a gente vai contar com a presença mais que especial aí, né, dos membros da diretoria executiva, doutora Patrícia Veiga Semelo, que é a nossa atual presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E como é o nosso último encontro, no final de ano, a gente pediu aí para a doutora Patrícia deixar uma mensagem aí para a gente. E em 2025 a gente teremos muitas novidades, né, para os alunos aí que têm interesse em conhecer um pouco mais da terapia intensiva, e aí a gente vai estar colaborando aí com esses alunos, discutindo temas que são relevantes para a formação deles dentro da nossa especialidade. Doutora Patrícia, fique à vontade aí para mandar um recado aí para os nossos queridos ligantes. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Dr. Gerson, Dr. Kylie, Dr. Anselmo, Dr. Celso Coelho, por todo o trabalho junto à Liga MIB. Agradecer a presença do Ricardo, que também está aqui conosco hoje, que é diretor-secretário da MIB nessa gestão. Agradecer aí ao Lucas e à Sara pela liderança, e também ao Dr. Kleber, que vai estar presente para discutir o caso de hoje. E, assim, para atualizar vocês, na gestão da MIB, a gente tem tido a preocupação em atuar em todas as instâncias da medicina intensiva. E, no caso da graduação, nós passamos o ano inteiro tentando trabalhar junto à Comissão Nacional de Educação, junto ao MEC, no sentido de tentar ampliar a incorporação do ensino da medicina intensiva, dos cuidados com o paciente grave, ainda na graduação, porque a maioria das faculdades não tem a disciplina formalmente, e o tempo de estágio em UTI acaba sendo bastante limitado, na maioria das vezes, por 2 semanas apenas. E hoje é uma especialidade que envolve acesso direto. Então, se vocês não têm acesso a esse conhecimento durante a graduação, fica realmente difícil, depois da graduação, começar do zero. Então, é importante que vocês também, onde quer que estejam, nas suas faculdades, se unam a esse movimento e cobrem a inserção desse conteúdo que é tão importante para a vida profissional de todos vocês e de todos nós, como usuários do sistema de saúde. E queria parabenizar pela escolha do tema da última reunião, que envolve terapia nutricional, e um pouco antes, a Sara estava comentando, né, que é interessante porque envolve todos os aspectos do paciente, e realmente, muitas vezes as pessoas acham que terapia nutricional ou um distúrbio hidroeletrolítico pode ser algo secundário no paciente grave. Mas, a verdade, o que faz a diferença na condução, no desfecho positivo, no sucesso do paciente, é a junção de todos os fatores sendo conduzidos de forma apropriada. E, no caso, a terapia nutricional, ela tem sido, inclusive, objeto de uma das campanhas que nós acabamos de lançar na AMIB, que é a campanha da sarcopenia, da conscientização e da prevenção da sarcopenia. Então, nós aprendemos durante o Covid que pacientes obesos morriam mais. Não era só por conta do excesso de peso, mas porque também eram sarcopênicos, né? Então, a nutrição inadequada, ela já te coloca em desvantagem quando você vai se tornar um doente de UTI, você já entra com maior risco de mortalidade. Durante a admissão, os distúrbios nutricionais contribuem mais ainda para isso, tanto o excesso como a falta. E é extremamente importante na reabilitação adequada. E envolve toda a equipe multidisciplinar, não é só a nutrição. Envolve a fisioterapia, a fonoaudiologia, porque causa disfagia, a dificuldade do desmame ventilatório, então envolve fisioterapeuta, a mobilização. Então, realmente, todo o tema é de extrema importância e certamente contribui para o desfecho final do paciente. Então, queria agradecer a presença do Dr. Kleber para discutir o caso e agradecer a todos vocês por fazerem acontecer, né, o Liga MIB. Obrigado, doutora Patrícia, pelas palavras. Queria passar a palavra aqui para o doutor Ricardo, lá também, que é membro da diretoria executiva, né, da AMIB.
Então, perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês que estão ouvindo a gente. Vocês realmente são o futuro da medicina intensiva. E como a Patrícia falou, nessa gestão a gente criou o comitê de graduação com muito carinho, pensando em vocês. O comitê de graduação tem 2 sêniors, Dr. Celso, Dr. Gerson, tem muita experiência com acadêmico, estão capitaneando, e ela cuida da inserção da graduação, ela cuida de cursos e ela cuida das ligas. E as ligas tem 2 pessoas que são extremamente proativas, que é o Dr. Anselmo e o Dr. Kaile, ou Kaile. Ainda não sei direito como que eu falo, Kaile ou Kaile. Que estava discutindo isso aí, Kaile, qual que é o nome correto? Assim, são 2 pessoas extremamente proativas e que trabalham com molecada. Tá? E qual que é a ideia nossa? É mostrar, pessoal, que a intensivista, a UTI, é muito além de plantão. Uma especialidade apaixonante. Na realidade, vocês, o intensivista, é o clínico do paciente grave. É aquela pessoa que tem sempre um pouquinho de tudo. É uma pessoa que tem que tomar uma decisão rápida. Ele tem que ter, além das habilidades práticas, tem que ter muita habilidade, além da habilidade técnica, ele tem que ter muitas outras habilidades que são compatíveis com liderança e gestão. Então, quando a gente fala de residência, eu falo isso aí meus residentes, eu estou falando de uma residência de liderança, de gestão. O intensivista, ele não é um simples plantonista. A pessoa que faz residência de terapia intensiva, ele se prepara para ser um gestor. Ele é um gestor no próprio plantão dele, ele começa a ser um diarista, trabalha meio período, ele escolhe o horário que ele quer trabalhar. Depois ele vai ser um coordenador de uma unidade, e depois, como o intensivista é uma pessoa que gosta muito de número, tabelas, ele acaba sendo um gestor do hospital. E tem várias áreas afins que a gente pode atuar. Uma delas é a nutrologia. Nutrição, como a Patrícia falou, é extremamente importante. A MIB lançou agora no CBME a campanha Sarcopenia. Extremamente importante. Bom, pessoal, eu dou aula para sextonista. Até, inclusive, foi até interessante, porque hoje eu dei aula para uma turma que vai se formar daqui a 5 dias. Eles vão vir onde eu estou agora, aqui no CREMESP, para tirar o CRM. E a gente vê que a formação não é tão grande assim em terapia intensiva. Eles têm um déficit muito grande. Eu faço a seguinte pergunta: vocês estão preparados para dar o primeiro plantão em vocês sozinhos? E muitas vezes eles pecam naquele aspecto do paciente grave. Ou seja, naquela hora que eu tenho que tomar uma decisão muito rápida, identificar um paciente séptico, saber identificar um paciente sem respiratória, saber entubar um paciente e depois colocar no ventilador mecânico, saber tratar uma cefaleia que não vai virar uma HSA logo depois. Então, são coisas práticas que a gente tem que aprender na faculdade. Então, pessoal, a terapia intensiva é uma especialidade apaixonante. É lógico, o nosso comitê de graduação e as ligas, elas têm que crescer muito. A MIB vai investir muito nas ligas, ainda nessa gestão. Uma das novidades que a gente está pretendendo para o ano que vem, o que vai ser? Vai ser um curso de atualização, de média e longa duração, que ainda vai fazer um lançamento, mas com certeza vai ser um curso excelente para atualizar todos os acadêmicos, os tópicos mais importantes de medicina intensiva. Manter todo mundo atualizado, nas ligas, mas aberto para todo mundo. E com isso, falar um pouquinho mais sobre a especialidade, sobre o que é o intensivista. Que a grande dificuldade que eu noto nas faculdades é que a pessoa não sabe o que é intensivista. E eu posso garantir para você que está assistindo, a hora que vocês sabem o que é intensivista, você acaba se apaixonando pela especialidade. Um abraço e bom curso. Obrigado, Ricardo. Queria passar a palavra aqui para o Dr. Gerson também, nosso presidente aí do comitê de graduação e membro também do Ligamib aí, né? Continua trabalhando aí há vários anos aí nesse projeto, que é envolver a medicina intensiva dentro da graduação, né, no nosso país. Bem, não só dar boa noite, acho que o Ricardo ele já falou tudo o que tinha que dizer em relação a essa novidade importante que a Patrícia trouxe para a gente, que foi justamente o comitê. E o comitê está integrado, acho que a Patrícia viu a sala da Batalha das Ligas, né, junto com a equipe toda, e também no pré-congresso,
no nosso curso pré-congresso, que, se Deus quiser, ano que vem, todas as sociedades que tiverem eventos com pré-congresso, isso vai ser outro chamariz muito importante para justamente a gente tentar minimizar, né, essa falta, essa ausência da medicina intensiva na grade curricular. Isso realmente a gente tem que arrumar um outro caminho, isso eu já falei umas 3 ou 4 vezes. Então, eu só estou aqui para agradecer Anselmo, Kylie, Patrícia, Ricardo. O Celso não apareceu, provavelmente ele deve estar em aula ainda lá na Estácio, no Rio de Janeiro. Então, eu paro por aqui, porque nós temos agora a nossa apresentação do nosso curso de nutrição, o último evento do ano, a nosso Liga MIB. Muito obrigado a vocês. Obrigado. O Celso não vai poder participar, porque ele está com um evento lá na faculdade, ele acabou mandando uma mensagem. Doutor Kylie, as boas-vindas aí para os nossos queridos alunos aí que estão participando hoje com a gente. Liga o som aí, cara. Tá fechado o microfone, Kylie. Acho que se tirar, se desconectar o fone de ouvido, vai. É só se conectar o fone de ouvido. Não, sem áudio ainda, cara. Você tá na mesma casa do Anselmo, rapaz. Só pediu para ele aí. Fala aqui no microfone. Você tá aí com o Anselmo aí, entra na frente aí do computador dele, rapaz. Então, assim, eu vou passar a palavra para o Lucas, enquanto o Kylie resolve o problema de áudio, para a gente dar início aí à apresentação. Ele encerra a nossa sessão, pronto. Tá ótimo, então. Lucas, passa a bola aí para você, para a gente dar início aí à apresentação. Boa noite, muito obrigado. A palavra de todos. Eu vou aqui ajeitando para a nossa apresentação. Temos um caso clínico. Meu nome é Lucas, sou acadêmico do 10º período da Faculdade de Ciências Médicas e Saúde de Juiz de Fora. Sou ligante da Liga de Intensiva, da Suprema, e vim aqui junto com a presidente da nossa liga, Sara Andrade, para resolver um caso clínico, e eu vou dar a palavra para a Sara também começar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sou a Sara, como o Lucas falou, sou acadêmica também lá da Suprema, de Juiz de Fora. Estou no 9º período, sou presidente da Liga, né, da nossa Liga de Medicina Intensiva. E aí, hoje eu quero trazer esse caso que foi muito interessante, pude aprender muito estudando, né, pesquisei bastante. E aqui a capa já tem um spoiler sobre o que é, então eu vou passar para a gente começar. Bom, o caso é de um paciente do sexo masculino de 72 anos. Ele é um senhorzinho aposentado, que pesa 62 quilos, tem um IMC que indica que ele está abaixo do peso. Ele é portador de diabetes, ele tem uma história familiar de diabetes e de hipertensão, e já teve no passado uma diverticulite complicada, e precisou operar, ele também tem DPOC. Ele foi admitido na UTI por conta de uma pneumonia, estava em um quadro grave, precisou de suporte ventilatório invasivo, e depois de 3 dias na UTI, começaram a nutrição enteral para ele. Essa nutrição teve 25 quilocalorias por quilo por dia, e 1,5 gramas por quilo por dia de proteína. A queixa principal desse paciente no momento, ou seja, 3 dias após, é de fraqueza generalizada, taquipneia e confusão mental progressiva. 7 dias depois da internação desse paciente, ele começou a apresentar hiperglicemia, chegando a 280, apesar de usar insulina para tentar regular. Ele chegou com esse valor alto de glicemia. Também teve retenção de gás carbônico, estava com uma PaCO2 de 58, estava com uma acidose metabólica leve, edema também, chegou a ganhar 3 quilos desde a admissão. Teve também uma hepatomegalia dolorosa, e esse quadro de confusão mental e agitação psicomotora, que, como foi dito anteriormente, veio de forma progressiva. Nos exames complementares dele, a gente nota, eu ressaltei aqui em negrito, a hiperglicemia, que nem eu falei, um magnésio limítrofe ali, né, tá tendendo um pouquinho para baixo,
um fosfato ou uma hipofosfatemia de 1,8, alterações de enzimas hepáticas e uma albumina também reduzida. Na gasometria, chama atenção essa acidose metabólica e a retenção de gás carbônico. No eletro dele, uma taquicardia. No ultrassom abdominal, essa hepatomegalia e a esteatose hepática. E no ultrassom transpulmonar, a gente percebe as linhas B difusas, que são linhas que aparecem geralmente quando você está congesto, né? O paciente está congesto. E aí, em todo o pulmão, em todos os segmentos. Foi solicitado para esse paciente o exame de calorimetria indireta, e deu esse resultado que apontou ali a setinha. Esse exame tem como base calcular o quanto de caloria que esse paciente está utilizando, com base no quê? Com base nos níveis de gás carbônico e de oxigênio que ele está trocando, uma vez que a gente sabe que a produção de gás carbônico vem da respiração aeróbia, né? Então, é uma fonte de informação para a gente saber se ele está gastando muita caloria, gastando pouca caloria, a gente conseguir mensurar esse valor. E também foi solicitado o balanço nitrogenado para ele, que basicamente é você ver quanto de nitrogênio, né, ureia e tal, foi ingerido e quanto foi excretado. Para ele, o balanço nitrogenado deu de 30 positivo, ou seja, ele estava recebendo mais do que eliminando. Aí é que eu trouxe essa imagenzinha aqui para a gente lembrar que o aminoácido ele é composto por um grupo amino. E é por isso que o balanço nitrogenado é importante para a gente mensurar o quanto esse paciente está utilizando das proteínas que a gente está dando. Se não está sendo de mais, se não está sendo de menos. Aí, agora, discutindo um pouquinho do caso, eu trouxe algo que eu pesquisei, que é sobre o risco nutricional. É muito importante a gente saber mensurar esse risco nutricional no paciente, porque na UTI, né, principalmente, são pacientes muito graves e que têm uma alteração da resposta metabólica, que é uma coisa que a gente até estuda muito, que é a resposta endócrino-metabólica ao estresse. E aí, esses pacientes que estão nesse estresse, né, nessa alteração metabólica, eles têm uma dificuldade de manter um metabolismo normal. Então, a gente precisa suprir isso da melhor forma possível. Então, a gente tem que ficar de olho em alguns parâmetros que vão ser analisados já na entrada desse paciente na UTI, que é o caso de desnutrição, a presença de comorbidades, doenças crônicas, condições agudas como sepse, trauma, a idade avançada, a permanência na UTI superior a 5 dias. Tudo isso a gente pode ver que são coisas que estavam presentes no caso clínico do paciente e a gente precisa ficar atento. É muito comum hoje em dia a gente ver pacientes subnutridos, né, na UTI. E às vezes a gente tem que tomar cuidado para não piorar o caso grave do paciente com essa desnutrição, né? Algumas formas de você avaliar a antropometria, a bioimpedância, a dosagem de proteínas séricas. Hoje a gente sabe que níveis muito baixos de albumina indicam um prognóstico muito ruim para o paciente, e em virtude dessa produção de proteínas de fase aguda, e também balanço nitrogenado. Porém, eu falei bastante da subnutrição, da desnutrição, pode acontecer o contrário, de você causar uma iatrogenia no paciente, dando muita caloria para ele. Por isso que é importante você começar com a nutrição de forma rápida, porém gradual. Se você não faz isso em um paciente que está desnutrido, acontece o que a gente chama de síndrome de realimentação ou de overfeeding, que é uma condição grave, pode ser fatal, e acontece até 4 dias depois da reintrodução do suporte nutricional. E aí você causa uma sobrecarga calórica em um paciente que estava em um processo de catabolismo, você começa um anabolismo muito abrupto. E aí ele tem uma chance maior de desenvolver essa síndrome, e é importante também ressaltar que essa síndrome ela é proporcional ao grau de desnutrição desse paciente. Aqui eu trouxe alguns pontos falando sobre a fisiopatologia, porque é interessante, é complexa, né? Essas coisas que envolvem o metabolismo sempre são muitos fatores, muitos eletrólitos, muitas vitaminas, então eu trouxe um pouquinho para a gente pensar sobre. O que acontece, a princípio? Como o paciente está desnutrido, ele está num processo de catabolismo, tem uma queda de insulina e aumento de glucagon.
A princípio, o corpo tenta compensar isso com a glicogenólise hepática e com lipólise, só que isso é insuficiente e começam o processo de gliconeogênese ali. E também, como uma forma de adaptação, o corpo tende a diminuir essa taxa metabólica basal. E aí, consequentemente, você tem uma depressão de minerais intracelulares, mesmo que os níveis séricos dos minerais, dos eletrólitos, estejam normais, intracelular pode estar depletado. E aí, quando você você dá essa nutrição de forma abrupta, com uma caloria elevada, você causa uma transição muito abrupta para o anabolismo, que aí acontece o contrário, um aumento de insulina e diminuição de glucagon. E aí, com isso, você tem uma depressão maior ainda de fosfato e outros eletrólitos, principalmente fosfato aqui, no caso dessa síndrome, e causando uma hipofosfatemia que pode ser bem importante para o caso do paciente. E aí, tendo em vista esse quadro clínico, o paciente vai ter uma série de alterações, porque é uma coisa metabólica, fisiológica, mexe com todos os sistemas, né? Então, você tem um paciente com hiperglicemia, essa hiperglicemia leva a um aumento de gordura, de triglicerídeo, que leva a uma esteatose hepática, você tem retenção de gás carbônico, disfunção hepática, você tem alteração hidroeletrolítica, principalmente a hipofosfatemia, também pode ser deficiente de vitaminas, como a tiamina, e isso acontece porque os eletrólitos e algumas vitaminas, né, as do complexo B principalmente, são utilizados como cofator para as reações enzimáticas do nosso metabolismo. Também pode ter confusão mental, fraqueza, sintomas respiratórios, arritmia cardíaca, como fibrilação, arritmia ventricular, pode ter alteração no eletrocardiograma, pode ter desconforto abdominal, sintomas neuromusculares, alteração no balanço hídrico, que também aconteceu no caso dele. E aí, para a gente discutir um pouco mais sobre o que a gente pode fazer com esse paciente, eu trouxe aqui uma série de condutas que a gente tem que ter frente a esse caso, que podem ajudar. Então, a primeira coisa é identificar precocemente o que está acontecendo com esse paciente. Quanto mais tempo ele ficar nessa situação, pior ele vai ficando. E como é grave, a gente tem que resolver de forma rápida. A segunda coisa que é muito importante, que vai ser a resolução, né, para a causa, é a redução do aporte energético para 20 calorias. No caso dele, começou com 25, então diminuímos para 20. O ajuste da prescrição proteica também vai diminuir, porque tem que ser proporcional, né, a dieta que você está dando para ele. Não adianta você diminuir a caloria, manter a mesma quantidade de proteína. É necessário também suspender temporariamente lipídios por conta da esteatose hepática. Redução não é para suspender totalmente, mas reduzir a quantidade de carboidrato. Repor o fosfato, que ele teve uma hipofosfatemia significativa. A insulinoterapia é importante para a gente controlar essa hiperglicemia dele. E também tem que ajustar a ventilação mecânica, né, o PIP, a fração esperada de O2, porque ele está começando a ter descompensação ventilatória. A hidratação tem que ter um manejo adequado, a gente viu que ele está tendo edema, então não pode sobrecarregar, nem pode deixar ele desidratado, né? É importante também estar reavaliando, porque você está modificando a dieta, está modificando tudo, tem que estar reavaliando todos esses eletrólitos e verificar sempre o risco nutricional dele, a tolerância nutricional, o perfil metabólico dele, porque isso pode ir mudando conforme a gente vai tomando a nossa conduta. Acompanhar também de forma clínica e laboratorial, né? E é importante sempre ter uma equipe junto, multidisciplinar, um nutricionista, um endócrino, é sempre bom estar discutindo o caso em conjunto, né? Aqui eu trouxe também umas formas de prevenção, que é quando você admitir um paciente, você pegou ele com alterações hidroeletrolíticas, você corrigir essas alterações antes de iniciar o suporte, identificar os fatores de risco para síndrome de realimentação, evitar o retardo no início do suporte nutricional. O dele teve um retardo de 3 dias, foi um retardo, assim, não muito grande, mas significante para o caso dele,
E também é importante avaliar o risco nutricional do paciente, que nem eu disse anteriormente. Aqui eu trouxe as minhas referências. Eu usei bastante o Tenute, mandaram muito bem nessa produção científica aí. E outros artigos, também usei o Braskem, o livro da USP de Medicina Intensiva. Foi muito bom estudar esse caso, aprendi bastante. E espero aprender mais hoje. Ficou aí com a fala da presidente da nossa liga aqui, de Juiz de Fora, da Suprema. E com muito orgulho agora eu vou convidar um dos nossos orientadores. Ele é coordenador de 2 UTIs, o Kleber Soares. Ele tem até um livro, que inclusive é muito bom, conta um pouco da história da medicina e da cirurgia, que está aqui comigo, sobre ombros gigantes. É excelente, inclusive para quem gosta de refletir, porque faz medicina, que tem paixão pela medicina. Já estou quase terminando de ler, viu, Kleber? E ele fez especialização em terapia intensiva em 2005. Tem especialização em nutrição, que ele vai falar aqui sobre o caso com a gente. Formou também em cirurgia aparelho digestivo pela Unicamp em 2000. E vem da faculdade daqui. Então eu vou passando a palavra para o Kleber. Sara, muito obrigado. E continua aqui com a gente que o Kleber vai te fazer umas perguntas. Beleza. Kleber, seja bem-vindo. Pode começar questionando aí a Sara e a gente já coloca a sua aula aqui. Na verdade, né, agradecer aqui a presença, o convite, o gentil convite do Lucas, da Sara, para a gente participar. Né? É sempre bom ver os alunos aí com a cabeça aberta, saindo aqui do mundinho da gente, podendo participar em outros estados, né, e ver outra coisa. Né? Medicina é muito grande, medicina é muito bonita, tem muita coisa. A gente só dá o pontapé inicial para quem quer aprender. Quem dera a gente conseguisse ensinar um pouco mais aí, mas não dá tempo. Eu não vou demorar, porque né, ainda tem a aula para dar, minha aula não é grande, mas eu queria fazer um comentário, Sara. O caso é muito interessante, né? O caso se aproxima muito de um paciente que a gente recebe dentro da UTI, faltando informação, na verdade, não por culpa sua, né? Mas ele tem um agaso depois de grave, não sei se ele é um retentor antes. Ele começou a dieta no 3º dia, não começou antes. Gostei de que você falou, por exemplo, na dosagem dos micronutrientes, porque esse é um caso que poderia ser também um paciente com beriberi, concorda? Um paciente com deficiência de tiamina, ele teria praticamente os mesmos sinais e sintomas, a ataxia, ele teria uma taquicardia sinusal, às vezes um ritmo de galope, ele teria uma alteração neurológica, seria um bom diagnóstico diferencial para esse quadro. Eu só não acho que overfeeding é um sinônimo de síndrome de realimentação. São 2 coisas diferentes. Tá? Overfeeding é o contrário de underfeeding, é dar comida demais. Você pode dar comida demais para o doente, nutrir ele demais, ter efeitos colaterais, sem que tenha uma síndrome de realimentação por definição. Né? Aliás, ainda falta um consenso internacional definindo realmente o que é uma síndrome de realimentação. Como você falou, a gente baseia muito no fósforo, a queda do fósforo, o valor sérico do fósforo, mas o overfeeding é uma outra coisa. Você vê que nos meus slides eu tenho essa palavra que você usou também, mas denotando um excesso de alimentação inapropriada com os seus efeitos deletérios, mas não necessariamente causando uma síndrome de realimentação. Então, esse é um comentário que eu faria para você, né, de início, assim, do que eu vi na aula, que é uma coisa importante de separar, tá? Em relação à alimentação, as condutas que você colocou, as condutas do doente, é mais ou menos isso mesmo, voltar para trás com a dieta enquanto o paciente está grave, se tem síndrome de realimentação, se tem um overfeeding, ou se tem uma insuficiência renal, ou se tem um segundo insulto. Então, o paciente se aproxima muito do que a gente faz, né? A gente é muito questionado dentro da UTI, na verdade, de estar dando pouca dieta para o doente. Eu escuto isso todo dia. Está com pouco, vão aumentar. Não é simples assim, não. Precisa de um pouquinho, tem que personalizar, individualizar a nutrição daquele doente ali, que é o que é mais importante. Mas é isso. Eu fiquei com um pouquinho realmente de dificuldade de descobrir essa diferença de overfeeding para síndrome de realimentação. E perfeito, agora eu entendi. O paciente que não está com a doença aguda,
vamos dizer, o paciente encontrado no meio do mato, depois de semanas de desnutrição, né, achado, e aí se realimenta esse doente. Ele pode fazer, ainda que se não dê muita dieta para ele, ele pode fazer uma síndrome de realimentação, né, porque ele está muito depletado. Ainda que você não dê muita quantidade de proteína, muita quantidade de caloria para ele. E o Muito pessoal aqui está obrigada, viu? elogiando. Ô, Sara, apresentação, ótima apresentação. Kleber, grande referência máxima. A Giovana, da Secretaria da MIP, também deu boa noite a todos. E aí vamos dar prosseguimento, né, Kleber? Você trouxe, Bom, então, preparou uma aulinha aqui pra gente. Vê se os slides estão passando. aqui só. Então sim, Lucas. Então sim. Perfeito. Muito obrigado, viu, Sara? Vamos agora para a aula do Kleber. Então, aí tá aí, o Lucas já me apresentou, não vou ficar me estendendo demais, não. Eu vou agradecer aí a Patrícia, a doutora Patrícia, o doutor Anselmo, o doutor Ricardo saiu, mas fica o agradecimento para ele, doutor Kylie, doutor Gerson, né? Eu tenho vagas de residência de terapia intensiva, doutora Patrícia, que ficam ociosas. Esse ano eu tenho uma UTI com 40 leitos num hospital, duas UTIs de 20, e tem um outro hospital com uma UTI de 33 leitos, mais 12 leitos de unidade coronariana. Eu tenho 2 vagas de residência para terapia intensiva que ficaram ociosas, ficaram sem nenhum residente. Dos 6 residentes que eu poderia ter, eu só tenho 3. É uma infelicidade. Eu acho que isso que vocês estão fazendo, do apoio à graduação, vai dar muito mais visibilidade à especialidade, vai ajudar, né, na formação de gente, para ajudar a gente, que a gente está ficando velho já, gente para dar conta do recado. Então, eu queria deixar assim, meu apoio incondicional, o que precisar, se é que eu posso ajudar de alguma forma. Bom, vamos começar aqui então. Isso, obrigado, Lucas. Então, assim, já é velho, né? A combinação de doença aguda, doença crítica, com uma ingestão inadequada de nutrientes, macro e micronutrientes, é uma tragédia, né? Então, é isso que a doutora Patrícia também falou lá atrás, pegando o gancho: catabolismo, fraqueza muscular, dificuldade de desmame ventilatório, aumentando o risco de infecção, pneumonia, aumentando o risco de fístula nos doentes, mais tempo de internação, um aumento de morbidez, um aumento de tempo de ventilação e culminando com aumento de mortalidade. Isso é um conhecimento antigo, né? Eu costumo brincar com meus residentes, isso é da época que eu tinha cabelo ainda, isso não tem novidade nisso daí. Eu peguei de propósito esse slide do ERAS, né, que diz respeito a uma melhoria do pós-operatório de cirurgia, né, um Enhanced Recovery After Surgery, e você vê que ele já cita lá evitar um jejum prolongado, uma nutrição oral o mais rápido possível, fazer de tudo que você puder para prevenir náuseas e vômitos, evitar um balanço, um preparo intestinal, estimular a motilidade intestinal. Ou seja, esse slide, eu fiz questão de ele é de 2011, né, já são 13 anos que se fala nisso. Né? Peguei também esse método mnemônico aí que a gente usa, o Fast Hug, para lembrar coisas que a gente não pode esquecer de forma alguma dentro da UTI. E o primeiro item está lá, a nutrição, não é à toa. Lá no profilaxia para úlcera de estresse, eu costumo colocar, tem prova para meus alunos, o melhor remédio para profilaxia de úlcera de estresse é a alimentação oral, alimentação interal. Isso é melhor do que o bloqueador de bomba de prótons ou da ranitidina, se você quiser usar. Isso também são coisas antigas, né? A gente não pode esquecer que estudos muito anteriores de cirurgia e de clínica deixaram para a gente essa importância que ainda é muito deixada de lado. E apesar do reconhecimento antigo da necessidade de nutrição, tem um monte de pergunta, tem um monte de dúvida. Quem a gente nutre? A partir de que momento com que a gente nutre? Quanta proteína, quanta caloria, quanto carboidrato? Qual a melhor via de administração? Faço uma junção de nutrição interal com nutrição parenteral? São muitas perguntas e ainda vem atrapalhar de alguma forma ou dificultar, que são os guidelines, eu botei aí o europeu e o americano, que trazem dissonâncias entre eles, incongruências, que dificultam a gente também. São muitos trabalhos que tem, mas a gente tem muita pergunta. A dificuldade, no final das contas, ela diz respeito a que
Nós temos muitas limitações. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco das limitações dos trabalhos, das limitações da nutrição na UTI. E deixei esse slide inicial, a gente vai destrinchar um pouquinho ele durante a apresentação, mas de algumas recomendações. Mas eu não queria que vocês assumissem como dogmas, como axiomas de nutrição. Né? Eu que estou mais velho, né, os outros membros aí que são mais velhos, a gente já viu, assim como o corticoide mudar na dosagem, no tipo, também já vimos a nutrição mudar de várias formas, né? Vários conceitos, várias definições, várias orientações. Fica hoje a importância da gente lembrar, né, de uma nutrição enteral precoce quanto possível, com menos de 48 horas. Fica para a gente também que o excesso de calorias e proteínas na fase aguda ou hiperaguda aumenta a mortalidade do doente. A gente pode iniciar uma dieta com 70% das necessidades calóricas e até 0,8 gramas quilo dia de proteína. Tem autores falando para dar 0,5, 0,4 grama quilo dia de proteína. É um pouquinho na fase inicial. Não adianta sobrecarregar com vitamina C, vitamina D, não adianta micronutrientes, oligoelementos. Às vezes, eles até aumentam a mortalidade num paciente séptico, por exemplo, o caso do ferro. Também tem, pegando o gancho da doutora Patrícia, que a calorimetria indireta é o nosso padrão ouro para comparar os trabalhos, mas, infelizmente, não são todos os serviços que tem. Eu não tenho nessas minhas 2 UTIs, somando aí mais de 70 doentes. Eu não tenho calorimetria indireta, eu não tenho o dispositivo. Então, eu preciso de usar de outros métodos para avaliar o estado nutricional do meu doente, né? Um recordatório de 24 horas, um exame clínico melhor, uma bioimpedância, uma dupla exposição raio-x, não sei, preciso de outros métodos clínicos para me ajudar. Também fica aí um recado inicial que dieta imunomoduladora e nutrientes anabólicos, que às vezes o fabricante da empresa, o laboratório quer vender e falar que é melhor, né? A gente precisa ter um pouquinho de bom senso, que nem sempre tem trabalho randomizado, nem sempre tem evidência de que essas dietas que são mais caras, elas têm um real benefício para o nosso doente. Você vai ver lá no CEP Survival Campaign, lá está escrito na nutrição que é uma dieta comum. Lá não fala para acrescentar arginina, glutamina, ômega 3, ácido nucleico, nada disso. Mas tem pacientes que talvez se beneficiem de uma dieta imunomoduladora, um paciente com uma pancreatite aguda, talvez um paciente um pós-operatório de uma cirurgia de grande porte. Também, como a doutora Patrícia falou, a Sara falou, a reabilitação, a equipe multiprofissional não pode acabar o atendimento do doente assim que ele sai da UTI. Esse atendimento ele é feito depois nas enfermarias, nos quartos, e com certeza ele deve ser feito lá fora quando ele vai de alta. Né? Esse é muito importante, o trabalho da fisioterapia junto com a da nutricionista, além, né, da parte da enfermagem, da parte médica. E as limitações estão aí, né? O nosso doente não é o mesmo todo dia, por isso que é tão difícil fazer um trabalho que dê um nível de evidência. Há uma limitação diária para a gente saber a quantidade de nutriente que o paciente precisa, como é que está a avaliação nutricional, qual é a resposta dele. O paciente muda todo dia, a gente está intervindo no nosso doente, a gente está agindo sobre ele, nós estamos hidratando o doente, é dando antibiótico, é vasopressor, é inotrópico, o paciente está melhorando ou está piorando. Além disso, a gente está nutrindo esse doente ou não, dependendo do momento. Dependendo do momento, o paciente vai ficar cronicamente enfermo, dependendo, o paciente vai ter um segundo insulto. Tudo isso faz com que fique difícil um nível de evidência que dê para a gente uma receita de bolo para usar em todos os doentes. Isso não vai acontecer. Nem vai acontecer da gente ter uma receita de bolo, um padrão para usar no nosso doente todos os dias. Todos os dias o nosso doente, na terapia intensiva, ele é diferente. E um doente do lado do outro também ele é diferente. Então, está aí a resposta endócrino-metabólica, esses vários eixos, né, neuroendócrino, citocínico, derivado de ácido araquidônico, não importa. Está aí, né, o Cuthbertson fez esse gráficozinho lá na década de 30 do século passado, mostrando que o metabolismo ele altera em torno ali do 3º, 4º dia, mas vai depender do insulto. Também levar em conta o estado nutricional prévio do doente.
tem uma alteração metabólica, tem um estado nutricional prévio. Nós temos aí, pacientes superobesos, temos pacientes caquéticos, temos pacientes traumatizados. Esses pacientes, cada um deles exige uma avaliação de risco nutricional, uma avaliação de via de administração, um tipo de dieta especializado. Não adianta a gente querer dar a mesma dieta para todos os doentes. Isso não funciona. Isso, de novo, vai dificultar com que a gente tenha evidência forte. O metabolismo, ele altera. Tudo no corpo leva na fase aguda, na fase hiperaguda, tudo leva a uma disponibilização de ácidos graxos, uma disponibilização de substrato energético, que vai desde ácido graxo até glicose. Então vai ter gliconeogênese, glicogenólise, proteólise, lipólise, tudo disponibilizando no corpo substrato energético. A gente tem que entender que o metabolismo está alterado. Mesmo, eu botei um quadrinho, o metabolismo do piruvato está alterado. Tão alterado que ele permite mais hiperglicemia, ele vai ter uma neoglicogênese a partir dele e também vai disponibilizar mais lactato a partir dele, né? Não só o lactato funcionando como tampão dentro da célula jogado para fora, mas também a partir do piruvato. Todo esse metabolismo alterado, ele vai levar à hiperglicemia que a gente vê no nosso doente. Todo esse metabolismo alterado vai levar ao catabolismo intenso que a gente vê no nosso doente. Perda de massa muscular, quanto mais tempo de doença, mais tempo de perda de massa proteica. O paciente cronicamente enfermo, ele fica necessariamente sarcopênico. A gente precisa fazer algo para limitar essa perda proteica. Nós temos várias barreiras, esse quadrinho, a barreira da doença, e de como o paciente foi atendido antes de ser encaminhado ao hospital, o que ele fez em casa, né? Qual foi a restrição alimentar, levando em conta até a parte socioeconômica dele. Temos também as barreiras ligadas à cirurgia, uma impossibilidade de via oral, um tempo prolongado de jejum pós-operatório por uma complicação, não esquecendo as limitações próprias do hospital. O hospital tem os horários de atendimento, os horários de dieta, ele tem limitações. Eu lembro claramente do meu pai, quando ele foi liberado um suco para ele internado, e levaram um suco de pêssego, e falou comigo assim, meu filho, mas isso mata a sede da gente? Eu nunca tomei suco de pêssego em casa. E quando eu fui pedir um outro tipo de suco, não, esse é o suco de hoje. Essas barreiras dificultam alimentar o nosso doente também. Os horários dificultam alimentar o nosso doente. Então, tudo hoje gira em tentar personalizar e dar um atendimento melhor. Além dos pacientes cirúrgicos, eu coloquei esse slide, um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, um paciente, né, com falência cardíaca, que a gente via e usa o termo de caquexia cardíaca, ele fica sarcopênico. Esse paciente tem dificuldade para comer porque ele não tem fôlego, ele cansa para alimentar, entre uma mastigada e outra ele respira, ele desiste de comer. Vários medicamentos, amiodarona, furosemida e outros beta-bloqueadores, diminuem o apetite, são anorexígenos. É mais um motivo para ele não comer. O intestino dele está mal perfundido. Esse intestino tem pouco fluxo sanguíneo, então ele absorve menos, transloca mais bactéria, ele tem mais diarreia, tem mais distensão abdominal. Sem contar todas as alterações decorrentes da própria insuficiência cardíaca dele. Tudo leva à desnutrição, à sarcopenia, caquexia. Então, a gente divide o doente. Tem um paciente que está desnutrido por jejum prolongado, anorexia nervosa, não tem doença aguda, não temos os doentes com doença aguda, clinicamente enfermos agudamente, mas que alguns trazem doenças crônicas, doença de Crohn, uma neoplasia sendo tratado, paciente em quimioterapia, e temos ainda outro tipo de doente, que é esse doente agudo, é o paciente com infarto agudo do miocárdio, é uma facada na barriga, é o trauma, é o pós-operatório complicado, é uma pneumonia grave em ventilação mecânica com insuficiência renal, né? A gente pode dividir nesses 3 grupos, mais ou menos resumindo, tá? É muito mais do que isso. Então, quando a gente começa a nutrir o nosso doente? Vamos começar aqui um pouquinho, né? Não vou me estender muito nesse assunto, mas a gente, com 24, 48 horas, uma dieta enteral precoce, a gente tenta nutrir o nosso doente. Às vezes a gente não consegue, tem uma limitação da nosologia da doença do paciente.
hemorragia digestiva, obstrução intestinal, um paciente que tem síndrome de compartimento abdominal, né, que tem uma alteração de microcirculação. Tem aí, ó, a Sara falou, um paciente com risco ou apresentando uma síndrome de realimentação, fosfato menor, a minha unidade é milimol aqui, Sara, então é uma queda, né, um fosfato menor que 0,65 milimol ou uma queda de 0,16 milimol. E o mais prevalente dentro da nossa UTI, que é o paciente precisando de vasopressor, né? Ainda há muito questionamento a partir de qual nível. Quando você vai ler o Aspen, a ESPEN, ele fala paciente que está com instabilidade hemodinâmica, você não deve dar dieta, mas fica um pouco no ar ainda. Quando você está começando o vasopressor, quando o vasopressor está em ascensão ou está acima de algum valor. Hoje é mais aceito aí um 0,3 micrograma quilo minuto de noradrenalina, acima do qual a gente talvez tenha que esperar um pouco para iniciar a nutrição desse doente, ou seja, uma nutrição mais lenta. De outra forma, paciente com bloqueador neuromuscular, paciente em posição prona, paciente com barriga aberta em laparoscopia, paciente com baixa dose de droga, em circulação extracorpórea, esses pacientes, eles podem e devem ser nutridos, como a gente viu lá durante a pandemia. Os pacientes, a gente parava a dieta 1 hora antes de colocar em posição prona e voltava 1 hora depois da posição prona. E ele ficava com dieta até a hora que ele ia ser colocado em posição supina novamente. Então, o vasopressor hoje é o que a gente mais encontra como um limitador, talvez, do início precoce da dieta enteral. Quanto de caloria? Eu vou iniciar minha dieta, então, 24, 48 horas. Eu começo com pouco, como eu falei naquele primeiro slide, né, de recomendação. Se você começar, aí sim, Sara, com overfeeding, dá mais de 80% do que ele precisa na fase aguda e hiperaguda, que é mais ou menos os 3 primeiros dias, vai ter um aumento de mortalidade. Então, a gente recomenda iniciar ali com 70% das necessidades calóricas. Faz menos um pouquinho, ou seja, vai ser uma dieta hipocalórica inicial. Ou talvez, né, 10 a 15 quilocalorias por quilo por dia. Você falou 20, mas já tem autor publicando 5 a 10 quilocalorias por quilo por dia nas primeiras 24 horas em pacientes com doses baixas de vasopressor. E a partir do 3º dia, até o 7º dia, a gente tenta progredir essa dieta para chegar na necessidade calórica, no aporte proteico que ele precisa das recomendações. Então, a gente começa com pouco e sobe. O nosso foco é, a partir do 3º dia, tentar dar uma implementada. Posso colocar parenteral se meu paciente não tolera? Posso colocar uma indução parenteral no meu doente, sim. Mas a recomendação, né, ainda que não tenha um nível de evidência forte, é que aguarde até perto do 4º dia, né? Os europeus e americanos não têm muito consenso, mas próximo do 4º dia eu posso tentar iniciar uma nutrição parenteral adjunta a essa nutrição interal para atingir a necessidade calórica. A nutrição parenteral muito precoce talvez não seja recomendada, talvez ela seja um pouco deletéria. E em colocando a nutrição parenteral, tem um quadrinho aí, não adianta que ele colocar demais. 5 mg quilo minuto é o máximo que a gente tolera, levando-se em conta a quantidade de mitocôndria que a gente tem no corpo. Esse quadro abaixo eu achei muito interessante. Então, no início, damos glicose para o doente para evitar que ele tenha hipoglicemia. Um episódio de hipoglicemia na UTI aumenta a mortalidade. Em algum tempo depois, que eu estou sugerindo aqui, baseado na literatura, 3, 4 dias, a gente começa uma dieta interal melhor. Se a gente não tiver começado ela antes, com baixo volume, a gente começa agora, com o paciente mais estável. E progride, de novo, na velocidade que o paciente tolera, até a necessidade que ele quer, que a gente está sugerindo. Se precisar, olha aqui embaixo, se for insuficiente, a gente começa uma parenteral lá perto do 4º dia. Eu não vou ficar me delongando em trabalho aqui, mas são inúmeros trabalhos, até o Nutriureia 3, né, mostrando que nutrição enteral com alta quantidade de caloria e proteína no início, na fase aguda ou hiperaguda, aumenta a mortalidade. Mas também mostrando que ficar sem dieta alguma vai ser deletério. Começamos com pouco e aumentamos no decorrer da semana a dieta quando o paciente permite. De dar dieta para o paciente,
Lá atrás eu falei, tudo leva à hiperglicemia. Glicogenólise, neoglicogênese, proteólise, tudo leva à hiperglicemia. E nós ainda estamos instituindo uma dieta integral. Então, tem coisa nova na literatura, né? Esse quadro que eu peguei aqui, ele é desse ano, ele é muito interessante, né? Dividindo, né? No passado, a gente, com o trabalho de Louvain, a gente acreditou que tinha que ter uma glicose com um controle glicêmico estrito de 80 a 110. Depois isso não foi reproduzido em outros trabalhos, mostrando que a mortalidade até aumentava por causa dos episódios de hipoglicemia. Mas tem coisa nova sendo publicada dizendo o seguinte: é um paciente grave? Não, olha aqui, não. O grave para ele aqui é um paciente que precisa de um catéter venoso central ou de uma linha arterial, uma pressão arterial invasiva. Ele não precisa disso, então não deve ser um paciente muito grave. Posso aceitar até uma glicemia que até pouco tempo a gente aceitava de 140 e 180, posso talvez progredir para 180 até uns 215. É um paciente grave? Se ele é um paciente grave, a hiperglicemia vai ser mais uma gotinha para transbordar o copo. Eu preciso ser um pouco mais agressivo. Mas para eu controlar melhor essa glicemia, eu preciso de enfermagem especializada e que entenda e saiba fazer o controle. Eu preciso de protocolo para poder não deixar o meu paciente com hipoglicemia. Eu preciso de protocolo validado. Eu tenho isso tudo, eu tenho enfermagem, eu tenho protocolo, eu tenho gente para tomar conta. Sim, posso tentar manter uma glicemia mais controlada, mais rigorosa. Caso contrário, eu vou manter uma liberalidade, um pouco mais de hiperglicemia, né? Aqueles 140 até 180. Né? Então, isso está mostrando para a gente que o controle glicêmico talvez seja um determinante, gente e protocolo, para a gente poder fazer um controle melhor. Beleza, e proteína? De novo, eu falei lá na recomendação, né? Numa fase precoce, fase aguda, eu coloquei o sinal de aumentado, né? Ou seja, a gente recomenda até 0,8 grama quilo, né? A literatura chega a ter autores que publicam até 1,2, mas também reconheço autores que publicam até 0,4, né, de grama quilo dia de proteína. Abaixo de 0,8, a literatura diz que parece ser seguro. E acima de 2,2 grama quilo dia, parece de novo a mortalidade está aumentada. Então eu tenho um limite aí, precocemente, de dar menos proteína, de novo, na fase aguda, né? A partir do 4º dia, considerar uma nutrição parenteral, se for necessário. Trabalhos aí eu coloquei num quadrinho também, só para lembrar que tem gente estudando mesmo com vasopressor, mas pacientes chocados, mas com as drogas estáveis, dando baixa dose de proteína, dando baixa dose de caloria, ou seja, evitando deixando o nosso paciente de jejum. O fato é que não adianta eu dar muita proteína para o meu doente, porque é impossível, dando macronutrientes, eu interromper o catabolismo proteico. Vocês têm que guardar isso. Eu posso dar quanto que eu quiser de proteína para esse doente. Ele vai ter um metabolismo fútil, vai causar hipertrigliceridemia, vai impedir o que a gente fala que é a autofagia e a cetogênese. Ele vai causar insuficiência renal, uremia, e ele não vai impedir a quebra proteica. Tudo está levando a uma reação de fase aguda. Citocinas inflamatórias, principalmente a interleucina 6, faz com que pare de produzir proteína de fase, proteína estrutural, albumina, transferrina, e passe a produzir globulinas, proteínas mais funcionais, na tentativa de cicatrizar, de controlar a infecção. Esse processo ele não é interrompido pela utilização de grandes doses de proteína, grandes doses de macronutrientes. Ele é intrínseco à nossa resposta endócrino-metabólica ao insulto. E é por isso que não adianta, numa fase inicial, pesar a mão na quantidade de proteína que a gente não vai interromper o processo. Tá? De outra forma, a gente não quer dar demais proteína para o doente, porque isso vai ser deletério para ele, mas a gente sabe também que o balanço nitrogenado negativo também vai aumentar a mortalidade. Olha a excreção, olha a perda de proteína, olha a excreção de nitrogênio do grande queimado, em fraturas, paciente séptico. Então a gente fica entre a cruz e a caldeirinha. Se eu der demais,
na fase inicial, eu vou aumentar o risco, eu vou aumentar a mortalidade do meu doente. Se eu der de menos, né, eu vou fazer com que a sarcopenia, a perda de massa muscular. Por isso que eu vou repetir aqui, né? Há que se individualizar o tratamento de cada doente. Então, fica até aqui esse momento para vocês isso, de evitar dieta hiperproteica, dieta hipercalórica, até que se obtenha estabilidade hemodinâmica. Evitar na fase hiperaguda. Olha, no início, da glicose para ele evitar, tá aí o quadrinho aí do primeiro ou quarto dia, glicose, se ele não tolera nada, ou dieta, naquilo que a gente falou, 10, 15 quilocalorias quilo dia e a proteína menor que 0,8. E a gente aumenta tentando atingir na primeira semana o que o paciente precisa. O que ele precisa de necessidade calórica e proteica, se for possível, se ele tiver estabilidade. Ele botou aqui um D4 de 100, mas a gente poderia colocar do D4 até o D7, se for possível. Não adianta, eu gosto muito desse slide, esse slide não tem nada a ver com o aparelho digestivo, nada a ver com o aparelho digestivo, mas eu acho ele muito interessante, porque não adianta a gente ficar falando de estabilidade hemodinâmica, o que a gente quer é um paciente não chocado. Choque, microcirculação ruim, paciente hipoperfundido. Então, só para usar como analogia, esse é um paciente com TCE, né? Se usar como analogia o sistema nervoso central, você observa aqui que na arteríola está chegando 97 milímetros de mercúrio de PO2. E está saindo lá na vênula 40. Se vocês olharem aqui no interstício, é óbvio que há uma diferença de acordo com a distância da célula para o vaso, mas no interstício, olha aqui, aquilo que chegou a 97 milímetros de mercúrio de PO2 cai para 40. Na célula vai estar 20, a depender da distância dela para o vaso. E chega na mitocôndria, daqueles 97 milímetros de mercúrio, está chegando 1,5 milímetros de mercúrio, né, com essa distância em microns aí. Vamos transportar isso para o intestino para um paciente chocado. É a mesma coisa. Um paciente chocado não está chegando oxigênio na célula, não está chegando oxigênio na mitocôndria, né? Ele vai estar com muito mais possibilidade de romper o intestino, de fazer uma isquemia intestinal, se você der uma dieta em grande volume. Ele não consegue, simplesmente não consegue utilizar de tudo aquilo que você está dando. Precisa chegar ao oxigênio. Por isso que o tratamento do choque é muito importante, não só por causa dos outros órgãos, mas porque ali no trato digestivo precisa chegar ao oxigênio na célula, na mitocôndria, esse 1,5 milímetros de mercúrio, para que consiga ter a aerobiose, para utilizar o substrato que a gente quer administrar. A calorimetria indireta é a nossa, né, referência, mas como eu falei, eu não tenho no meu serviço. Composição corpórea, bioimpedância, posso usar dupla exposição ao raio-x, posso usar antropometria, tenho que usar algo, tem coisa muito boa, mas infelizmente nem tudo está disponível. Acaba que a gente usa a regrinha de bolso, 25, 35 quilocalorias por quilo, para substituir a calorimetria indireta, ou seja, um paciente, quando ele chegar no que ele pode comer, quando eu sair daquele pouquinho de 10, 15 quilocalorias quilo dia, daquele 0,8 grama quilo dia, eu vou passar para 25 a 35 quilocalorias quilo dia e vou passar de 0,8 grama quilo dia de proteína para 1,8, 1,5, posso chegar até 2,2. Tem nada demais usar essa regrinha de bolsa e não. Inclusive, tem até trabalho publicado mostrando uma comparação, uma similaridade em resultado usando ela comparado com a calorimetria indireta. Há várias formas, não vou me estender em avaliar a desnutrição do doente, você vai ter que escolher entre as diversas formas, diversos scores, diversos consensos, guidelines, né? Ou seja, o que é uma desnutrição, né? Aceitar um consenso desse para poder utilizar e saber quem e como você vai nutrir o seu doente. Isso é fundamental, como a Sara falou, avaliar o risco nutricional ou a presença da desnutrição para o seu doente. Aqui eu usei esse critério aqui só, mas não existem só esses aí, não. E queria acabar também com vocês, acabar com essa ideia de que a indução parenteral ela vai ser só deletéria, né? Eu passei por vários momentos aí de entendimento da parenteral quando eu era estudante na graduação, quando dava-se aula de parenteral, meu Deus, ninguém vai mais morrer de
de pancreatite aguda, desnutrido, ninguém vai morrer mais na UTI. E a gente calculava lá o Harris-Benedict, multiplicava por um fator insulto e dava 5.000 calorias para um doente e morria todo mundo. Porque ninguém aguenta isso de nutrição parenteral, quantidade de proteína e caloria. A medicina aprendeu, e depois viemos para um período em que a nutrição parenteral era considerada sempre como uma dieta, uma via que aumentava a mortalidade do doente. Não vamos dar nutrição parenteral de jeito nenhum. Também não estamos mais nesse momento, viu, gente? Nós estamos num momento de individualizar o tratamento. Então, como eu falei ali atrás, a gente pode dar nutrição parenteral, administrar a nutrição parenteral com parcimônia. Adjunta à nutrição enteral seria melhor. A nutrição enteral é óbvio que ela é melhor do que a parenteral. Se ela não atinge a necessidade, se ela não é suficiente, se ela não tem tolerância, ali perto do 4º dia é um bom momento para a gente pensar na nutrição parenteral. Tá? Temos que ter cuidado, né, com infecção. Botei aí 2 slides catastróficos aí, numa contaminação de catéter que é visível aí à esquerda e um sítio de infecção. Entrando com a parenteral exclusiva precoce, porque a enteral não é possível, o paciente com uma catástrofe abdominal, por exemplo, vamos dizer uma trombose mesentérica, temos que respeitar também, olha aí em rosinha aí, né, pouca caloria e pouca proteína. Assim como na enteral, a gente faz na enteral. Em relação à dieta enteral, nós temos hoje cada vez mais trabalhos sugerindo que a dieta intermitente talvez tenha algum benefício. No meu serviço, eu faço dieta em modo contínuo, né? Ela fica em sistema fechado, para ter menos risco de infecção, não é um sistema aberto, e ela corre 24 horas. Mas tem alguma coisa, eu queria deixar isso para vocês na literatura, talvez, ela, de forma intermitente, permita uma cetogênese e uma autofagia que são benéficas ao quadro do nosso doente, a gravidade do nosso doente, inclusive, talvez, com uma melhor resposta anabólica. Os trabalhos não têm evidência, mas o período de jejum, digamos assim, ele sempre foi restrito nos trabalhos, mas tem muita coisa sendo estudada. Não há um impedimento, né? Eu falei que meus doentes ficam em dieta contínua, mas eu tenho na minha instituição hoje 2 doentes que fazem dieta só durante o dia e à noite a gente interrompe, eles ficaram mais adaptados assim e tiveram uma melhor evolução clínica assim. Nós também somos responsáveis por avaliar o catéter na enteral e a gastrostomia ou jejunostomia. Isso não é só para a enfermagem. Avaliar localmente, sinais inflamatórios, mau posicionamento, não 1 ou 2 vezes, mas mais vezes eu já vi catéteres sendo introduzidos dentro das vias aéreas e a gente só percebendo isso logo depois com a radiografia que a gente faz de rotina para ver o posicionamento. A gente não acredita mais só naquela ausculta com estetoscópio no epigástrio. A gente faz de rotina para ver, porque mais de uma vez encontramos o catéter numa posição ruim. Em relação a micronutrientes, se já era um paciente desnutrido, deve ser colhido no momento de entrada da UTI, obviamente. Se não, depois de 7 dias de admissão na UTI, é um bom momento para você se lembrar de coletar, se eles não foram coletados, oligoelementos, né? Ferro, zinco, cobre, selênio, as vitaminas B1, vitamina C, vitamina B12, ácido fólico. E depois que você iniciar a reposição do que é necessário a cada 7 dias. Então, o número cabalístico aqui é 7. 7 dias depois da admissão e a cada 7 dias. Normalmente, se o paciente não estava desnutrido prévio, uma dieta com 1.500 quilocalorias contém as quantidades mínimas recomendadas diárias. 1.500 calorias, normalmente é isso. Tá? Cuidado, pacientes inflamados, os valores dos oligoelementos, eles ficam alterados, eles vão cair, né? Então a gente encontra, por exemplo, o cobre persistentemente baixo e às vezes outros baixos. Vou repetir aqui, né? Metal é tudo que a bactéria quer para melhorar o seu metabolismo. Então, normalmente, a gente tem um cuidado de repor, por exemplo, ferro no paciente séptico, com infecção, a gente não faz, que aumenta a mortalidade. Um outro cuidado que eu vou pedir para vocês é isso aqui, ó. Pacientes com hemodiálise, hemofiltração contínua, lembrar que a maioria das vitaminas são hidrossolúveis e que vai perdendo isso tudo, sem contar drenos com alto débito, pacientes queimados graves.
conselhos práticos que ficam, nós estamos quase terminando a aula já, né? Não parar a dieta toda vez que tem vômito ou diarreia, principalmente diarreia, né? Perdi a quantidade das vezes que eu chego no hospital e a enfermeira me fala assim, ó, parei a dieta, tá com diarreia. A maioria das diarreias não tem nada a ver com a dieta. A maioria das diarreias tem a ver com antibiótico. A maioria das diarreias tem a ver com o paciente sarcopênico, não tem massa muscular, não tem nem intestino para absorver. Então, não é para ficar parando dieta porque o paciente tem diarreia. O paciente está com vômito, ele precisa de medicamento, ele precisa de procinético, né? Metoclopramida, bromoprida, o que quer que seja. Levantar a cabeça 30 a 45 graus, tudo de bom, né? Ah, Kleber, uma dieta pós-pilórica, catéter, pedi para endoscopia, botou pós-pilórica para evitar o refluxo. Não, isso não resolve. O catéter pós-pilórico não resolve. A gastrostomia não resolve o risco de broncoaspiração. O que resolve o risco de broncoaspiração é a cabeceira 30 a 45 graus. Isso aí é fundamental. A dieta contínua em baixo fluxo ou dieta intermitente no seu serviço precisa examinar o doente. Não é só para ficar auscultando o pulmão, coração, olhando os sinais vitais hemodinâmicos, vendo diurese, precisa colocar a mão na barriga do doente, auscultar, ver se está tenso, ver se precisa diminuir a dieta do doente. Tá? A posição do catéter, como eu falei, fundamental com raio-x. A gente nutre mais no estômago do que no duodeno, a gente fala catéter nasointeral, mas na maioria das vezes ele está no estômago, sem demérito nenhum. Tá? Não é rotina, como eu falei, suplementar glutamina, arginina, ômega 3, antioxidante, assim sucessivamente, cuidado com os laboratórios. E você precisa conhecer as suas dietas, né? Dessas monte de dieta industrializada, saber a densidade, se tem sacarose, vai aumentar a hiperglicemia, tem ou não tem fibra esse doente. Uma dieta hidrolisada, o paciente, por exemplo, com síndrome de intestino curto ou não, é uma dieta polimérica. A dieta polimérica ela é melhor. Eu não consigo entender quando uma nutricionista fala para mim, e a minha esposa é nutricionista, fala para mim que não, a dieta oligomérica é melhor. Não é. A dieta boa é a nossa, é o arroz com feijão que a gente come. A dieta que tem que ser digerida para ser absorvida. Os trabalhos mostram que uma dieta assim deixa o intestino com mais vilosidade, mais microvilosidade. Quando vai estudar, até o peso do intestino aumenta. Mas temos pacientes que não toleram. Paciente muito idoso, cada vez na UTI tem pacientes mais idosos, tem 90 anos de idade, ele tem insuficiência cardíaca, ele tem insuficiência renal, ele tem insuficiência respiratória, ele tem insuficiência pancreática também, ele tem insuficiência intestinal também. Ele não tolera aquilo que a gente acha que ele tolera. O intestino também já está fraco, está envelhecido, está senil, e talvez, mesmo sem ter tido uma ressecção intestinal, uma síndrome do intestino curto na essência da palavra, talvez esse paciente precise de uma dieta oligomérica, mais fácil de absorver. Também não vou mostrar que é só, o que ficou acho que fora de ordem, mostrar o que a Aspen, a Espen tem. Isso aí é um slide mais antigo, mas é facilmente encontrável, né, na literatura, né, as recomendações da americana e a recomendação europeia e outras também, da quantidade de nutriente, do momento de nutriente, né? Muda, alguma coisa muda, né? O que mudou mais de importante foi o momento, né? E iniciar com menos dieta, tá? Aí é a continuação daquelas orientações. E aí, meu último slide é só para mostrar para vocês, né? O que tem de melhor é uma dieta personalizada, com essas orientações que a gente dá. Lembrar do hipercatabolismo do doente, a gente não consegue suprimi-lo, mas o paciente não pode ficar sem dieta. Mas assim, quando a gente puder, quando ele chegar lá no anabolismo dele, internado na UTI, ou na maioria das vezes está lá no quarto, ele precisa de mais. O paciente não é o mesmo, ele muda. Você estava com o paciente melhorando e atingiu a necessidade calórica que ele precisava. Estou dando tudo que ele precisa de caloria e proteína, professor. E agora ele teve um novo insulto, é uma nova sepse. Você vai ter que andar para trás. Proteína 0,8, caloria 10 a 15, anda para trás. A gente é questionado dentro da UTI, mas está diminuindo a dieta do doente, cara. Está precisando de mais, ele está precisando de mais. Mas mais vai aumentar a mortalidade dele. Mas estava muito quando podia. Nós vamos agora voltar. É isso, gente. Muito obrigado. Quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição.
Nossa, Kleber, excelente aula que o pessoal está elogiando. Daqui a pouco eu vou chamar os outros doutores. A Guadalupe, faz parte da Liga Me, vai me ajudar aqui também. Então, eu fiquei assim. Eu queria uma fórmula. Eu vi que você colocou uma fórmula de bolo que tá para seguir. Pelo menos um mínimo ali, né? Entre um valor ou outro de caloria. Se é polimérica, não polimérica. Se você. E tem que ficar de olho na glicemia. Eu fiquei até perdido. Eu ainda acho que é um tema muito difícil pra gente que é acadêmico. Gostei muito daquele gráfico que, dependendo da fase que tá, você dá mais ou menos da dieta. E também, se ele tá em sepsis ou não, a gente não pode entrar com muita proteína, não pode. E depois ainda preciso estudar mais o tema. Então, tenho só gratidão aqui, apresentar aqui a Guadalupe, que faz parte da Liga MIB, ela é a nossa secretária. Ela vai acabar de chamar os outros doutores aqui para a gente discutir. Você fica aqui com a gente, que vão fazer umas perguntas para a Sara, vai ter uma discussão e você vai participar também. Tá bom. Guadá, pode Olá, ficar à boa vontade. noite a todos. Boa noite, Dr. Kleber. Boa noite. Adorei a aula, super importante, é um tema assim interessante demais. A gente não escuta tanto falar assim na faculdade, é só a questão da experiência mesmo, da prática que a gente vê, né? E vamos chamar o Dr. Anselmo, o Dr. Gerson e o Dr. Celso para a gente discutir esse caso. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Guadalupe. Parabéns aí, Sara, Dr. Kleber, aí pela apresentação, né? Acho que quem está assistindo aí, com certeza percebeu a complexidade desse assunto, que muitas das vezes é negligenciado dentro da unidade de terapia intensiva, né? Às vezes a gente demora a alimentar, porque às vezes a gente alimenta demais os doentes e a gente não consegue identificar isso. Então não é uma coisa tão simples, né, como muitos pensam. E assim, muito boa aula, Kleber, né, esses pontos críticos aí que a gente consegue identificar no dia a dia, né, de tomar, definir uma conduta, o que a gente tem que acompanhar, rastrear para identificar uma possível complicação, tanto do retardo do início, né, da terapia nutricional, quanto também alimentar no momento inadequado. E aí eu queria ver aí com o Gerson. Opa, boa noite, Celso. Boa noite. Desculpe a hora, cheguei para a sobremesa, já está se discutindo. Perdoe, estava num conselho de classe. Enfim, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, professor Kleber. Tudo bem? Gerson, Guadalupe. Prazer. Anselmo. Por favor. E aí, doutor Gerson, alguma consideração aí na apresentação? Bem, o Kleber praticamente ele esgotou o assunto, né? Quem dera. Na realidade, o ponto que eu vejo sempre que é um fator que é importante em relação ao suporte nutricional é a distância que ainda existe, isso acontece ainda comigo, tá? Entre a equipe de suporte nutricional com a nutricionista clínica, nutróloga, e não comigo, especificamente, e com a rotina, mas com a adaptação dos plantonistas à presença deles. Eu não sei se você, Kleber, você tem essa primeira, também essa porque quando chega o nutricionista, é como se estivesse chegando na UTI responsável pelo cardápio do dia e não do que vai ser feito isoladamente para cada paciente, que é justamente o ponto de discussão que você falou aí. No suporte nutricional, a receita de bolo, ela pode ter, obviamente, até ser inserida num grupo de pacientes com nível de gravidade pequeno a médio, mas o paciente mais grave da terapia intensiva, eu acho que esse é o ponto de discussão. Eu tenho esse problema. Eu estou afirmando que eu tenho esse problema. Eu tenho um problema um pouco diferente, professor. As minhas nutricionistas, elas vão na UTI todos os dias, lá ver os doentes lá, mas elas não são tão proativas quanto a gente gostaria, sabe? Eu gostaria que ela fizesse mais recomendações e modificações do que ela faz. Ela faz
poucas modificações por dia. E eu questiono ela, o meu paciente de hoje não é o de ontem. O de ontem estava morrendo, o de hoje está sem droga. E o cardápio é o mesmo, não mudou nada, sabe? Então, acaba que o meu plantonista, eu tive mais economia para o plantonista ajustar a dieta, trocar, aumentar ou diminuir o volume, do que a minha nutricionista. Eu tive que, né, ensinar para ele contar mais com o meu plantonista. A minha nutricionista passa uma vez no dia só lá para ver meus doentes. Então, ela muda muito pouco. O que ela muda a gente leva em consideração, mas é pouco. Acaba que o meu plantonista me é muito mais útil nessa dinâmica de durante o dia, sabe? Eu chego. Quantas vezes eu chego no outro dia lá e está modificada a dieta, o volume, está acrescentado um sarcoplex lá para um paciente, e quem acrescentou foi o plantonista, né? Não foi a nutricionista. Minha dificuldade maior é essa. Eu não sei dos colegas aí. O Gerson, achei que você fosse dar uma sabatinada ali com a nossa presidente da Liga Mi, na Sara. Se tiver alguma pergunta para fazer para ela e para quem está ouvindo, que o Brasil inteiro depois vai poder estar assistindo. O tema da Sara, na realidade, é um tema que ele não é um tema simples, tanto que ela apresentou, justamente porque ela, com certeza, ela ficou um pouco confusa, né? Porque é um paciente disglicêmico, é um paciente hipermetabólico, é um paciente em que nós temos, obviamente, uma certa limitação em relação ao futuro desse paciente, que é o que eu, particularmente, eu vejo especificamente no tema que Sara falou. Eu acho que esse doente, inclusive, Kleber, não sei se você também tem a mesma opinião, esse é um paciente que o nutrólogo, né, ele fica muito apertado, né? E a hora que a gente chega na beira do leito, né, inclusive em relação ao que você disse, que eu acho que foi muito prudente, porque o valor da glicemia ele vem mudando a cada. Eu me lembro em 2004. Não, 2004, quando o congresso em Curitiba, a Grete Van der Berg, ela, por vídeo, ela falou sobre aquele trabalho fantástico, esse trabalho antigo fantástico dela, e que, na realidade, foi apenas um chamariz para as pessoas prestarem mais atenção na nutrição, porque era um trabalho que realmente não tinha nada a ver com o que habitualmente se fazia no mundo. E você chegou no número mágico, essa é a pergunta para a Sara, que você pode até tolerar em beira de leito. A culpa é do Lucas, tá, Sara? Ele provocou, tá? Esse é pode legal tolerar batalhas, até mesmo, ele falou um número mágico aí de 220, não foi, Kleber? 215 que estava naquele trabalho ali, né? Por quê, Sara? Olha... A culpa é do Lucas, tá? Se você responder, você passa a bola para ele. Repete a pergunta, então, para ver se eu penso melhor. Um dia todo mundo viu que era muito errado fazer euglicemia. Isso é completamente errado. O paciente euglicêmico na terapia intensiva, ele está hipoglicêmico, certo? Certo. Um dia nós vimos que nós poderíamos fazer com que a glicemia ficasse entre 120 e 140. Um belo dia ficou de 140 para 180. Agora o Kleber jogou um número mágico aí de 215. Por quê? Porque eu não sei 215, mas eu acredito que o corpo, nesse momento, ele precisa de mais, ele está com uma taxa metabólica, né, alterada, então ele vai precisar de mais substrato para produção de energia. Porque esse valor, eu já não sei dizer, talvez seja baseado em algum artigo. Você sabe, Guadalupe? Eu também não sei, não. Eu só sei desse 140, que era o habitual. Eu também fiquei surpreendida pelo valor de 215, mas eu acredito de ser da variação mesmo da glicemia que o paciente vai ter diariamente.
Então, se você manter 215, pode ser que ele não fica hipoglicêmico, mesmo se ele não tiver com uma nutrição, por exemplo. Olha só, vamos lá, isso é importante, tá? A resposta está na osmolaridade plasmática, certo? Disfunção, qual é o problema da hiperglicemia? É disfunção endotelial, certo? O doente diabético, infelizmente, ele tem um endotélio cronicamente doente. Infelizmente, esse é um problema sério. Todo mundo sabe que o paciente diabético no CTI é um paciente, inclusive, não sei se o Kleber talvez não tenha prestado atenção, ele salientou como que é mais complicado justamente esse paciente diabético em suporte nutricional. Agora, quando não é diabético, a disfunção, a resposta à necessidade glicêmica que você falou, Guadalupe, ela realmente existe, né? Se você está precisando de mais calorias, se você está precisando de mais energia, você precisa de mais glicose, desde que não haja hiperosmolaridade, porque o que adoece agudamente o doente no CTI, que não é diabético, é a hiperosmolaridade. E a hiperosmolaridade, habitualmente, os valores são acima de 215 e 220. Por isso que o Kleber falou esse número mágico aí de 215 e 220. Eu não, professor, estava lá no artigo. Esse artigo foi muito interessante, porque quando saiu esse artigo, isso foi um editorial, né? Um editorial. Isso foi um editorial de um dos caras que mais conhece, que fala sobre isso. E eu achei aquilo fantástico, né? Porque acabou aquela discussão chata de beira de leito, de qual é a glicemia do doente. Não pode mais perguntar isso. Tem que perguntar o seguinte: o doente está hiperosmolar, Guadalupe? Você calcula a osmolaridade na beira do leito, Guadalupe? Você calcula, Lucas? Olha, essa pergunta é Calcula, difícil, eu nem sei. Não. Então, esse é o doente que a gente tem que estar atento. Né? A gente calcula a osmolaridade, professor, sabe de quem? Um paciente com cetoacidose diabética. Aí todo mundo quer. Né? É isso, exatamente. Todo mundo quer calcular, não é isso? Exatamente. Agora, o doente, que é a discussão de hoje, o ponto crítico de hoje, esse doente ele tem que ter aí a osmolaridade dele calculada. O sódio está envolvido nisso, Guadalupe? Hein? Todos os eletrólitos estariam, né? Inclusive a glicose. E agora tem o Dr. Celso também, o Caíli, para ajudar, que agora o microfone do Caíli está funcionando também. O Caíli aí, ó. Boa noite a todos. O Caíli chegou. Ele deve ter vindo lá dos Lençóis Maranhenses, que ele demorou a beça. Fala, meus amigos, estão me ouvindo? Não. Então, professor Kleber, gostaria de parabenizar pela excelente aula. A futura doutora Sara, parabenizar pela explanação. Mas, Kleber, imagina que hoje vai ser o meu primeiro plantão como médico residente, é um sábado de noite, na sua unidade de terapia intensiva. E aí nós temos um paciente com TCE grave, tá? Colocaram um cateter de PIC, e ele foi admitido no período da tarde, na transição da tarde para a noite, 17 e 18 horas. Tem um outro paciente, que é um paciente pós-hepatectomia, né? Já que você é cirurgião do aparelho digestivo, fez hepatectomia extensa porque tinha lá um hepatocarcinoma. Como que você iria me orientar? Ele fez um ano só de fígado. Imagina que quais seriam as orientações que você passaria para esse seu médico residente do sábado de noite até segunda-feira. Parou. Eu acho que caiu bem na hora que ele estava contando o caso. Foi a internet, não tem importância, mas tem outras dúvidas aqui também, ó. Voltei. O João Paulo. Voltou. Depois a gente entra com as perguntas aqui do pessoal. Tá bom. Então, qual seria a orientação a respeito da terapia nutricional que você passaria para esse residente nas primeiras 48, 72 horas? É um TCE grave e uma cirurgia abdominal complexa. O TCE grave é um paciente que a gente
passaria uma sonda nasointeral nele nesse primeiro momento, mas a gente, desde que ele não fosse já não estivesse sido trombolizado, senão não posso colocar, né? Um AVC, estou pensando no AVC, desculpa. Mas é um paciente que eu não deixaria ele nutrir até outro dia de manhã, não, viu, professor Kylie? Eu colocaria a sonda nasointeral nele, nesses dois doentes. O da cirurgia talvez já tenha saído com uma sonda nasointeral, se o cirurgião, ou uma jejunostomia, dependendo da onde ele aprendeu, mas é um paciente que eu não nutriria ele nas primeiras horas. Eu esperaria a estabilidade hemodinâmica até o dia seguinte dele para começar a dieta para ele. Então, as primeiras 24 horas da entrada dele, estabilização hemodinâmica, correção de eletrólito, acidose. O que eu falo para meu plantonista é, mas a sonda, o catéter pode ser colocado, só não institui a dieta. Eu peço para colocar o catéter também, porque às vezes eu tenho que fazer alguma reconciliação medicamentosa desse paciente, de algum medicamento que é por via, né? E eu vou precisar, por exemplo, às vezes dar um baclofeno, uma lírica para um paciente que fez uma hepatectomia e o anestesista não fez uma peridural, uma hack, ele vai estar com dor. Então, às vezes eu tenho que usar o catéter com outro motivo que não de a dieta para ele. Mas eu não deixaria ele nutrir nenhum desses dois doentes até eu ter certeza que ele está estável metabolicamente e hemodinamicamente. É isso que eu ensino, é isso que eu faço lá na UTI, tá? Ninguém morre de fome, gente. Ninguém morre de fome porque que não jantou, né? Exatamente. Muito boa, gente. Alguém já morreu de fome porque não jantou? Hein, Guadalupe? Estou com a fome danada. Toma uma água com açúcar, um copinho de leite, resolve e dorme, né? Exatamente. Essa precocidade de dieta eu vejo como um problema, não como uma solução. Eu concordo plenamente. Com risco de broncoaspirar de noite e vomitar e fazer uma pneumonia broncoaspirativa, né? Isso, aí vão fazer clindamicina ainda para o doente, para piorar mais a coisa, né? Aí vem a diarreia, aí não sabe se é diarreia da nutrição, esquecem da clindamicina, que foi feita por causa da pneumonia, né? E tem algumas pessoas ainda que, infelizmente, ainda prescrevem isso. Não é isso, Sara? Ô, Lucas, depois dá uma lida nas perguntas que tem no chat aí, para a gente poder responder os colegas aí que estão fazendo. Tem duas aqui, tem uma para a Sara, vamos ver. Ó, vou colocar aqui a primeira. Sobre o caso que a Sara apresentou. O Kleber falou que beriberi seria diagnóstico diferencial. Teriam outros diagnósticos diferenciais que seriam importantes descartar? E aí, Kleber? Olhando assim, estou lembrando de relance do caso, me saltou aos olhos, como eu falei para ela, diferencial overfeeding de síndrome de realimentação, né? Eu acho que o caso quis deixar assim, meio na entrelinha, um quociente respiratório aumentado. A gente vê, às vezes, um paciente que você dá dieta demais, overfeeding de verdade, e produz muito CO2, ele fica mais taquipneico, poderia ser uma coisa assim, né? Produz mais CO2 e ele fica mais taquipneico, piora até o DPOC dele. Mas me saltou aos olhos o beriberi, porque é um diagnóstico que é muito pouco feito dentro da UTI, sabe, professor? E eu vejo beriberi, vou te falar, nos pacientes que fazem bariátrica. É um paciente que eu encontro, que gosta de ir para a noite, que continua bebendo, porque não importa a cirurgia que ele fez, o líquido desce, o álcool desce, e aí ele absorve menos tiamina. Então, eu vejo pacientes que chegam com ataxia, com ritmo de galope, sabe, Lucas? Eu vejo pacientes que chegam na UTI com sinais que o plantonista não reconhece, que eu falo, esse paciente aqui tem que dosar a tiamina dele, esse paciente aqui eu acho que pode ser bem. Então me saltou os olhos porque eu já estou meio antenado com esse diagnóstico diferencial. Não estou lembrando de nenhum outro agora, não. Não, perfeito, excelente. Deu para pescar. E temos mais uma aqui do João Paulo. Excelentes aulas, agradecendo vocês. O que pode ser feito em condições como Crohn ou RCU? Seria ajustar a quantidade calórica ou existem dietas mais indicadas para essas condições? Para o paciente com Crohn, tem uma dieta que o SUS até paga, né? Tem que fazer todo um cadastro, um relatório, chama Modulem. É a única dieta que tem no comércio, é uma dieta mais específica para pacientes que têm doença de Crohn extensa no ilho terminal. E ela é muito cara para ser comprada, não vai vender em farmácia, não vai ter lá no meu hospital. Quando a gente precisa, a gente faz o paciente pegar. Então, tem uma dieta, eu não vou saber as especificações, detalhamento dessa dieta, não.
Mas para retocolite, não tem nenhuma dieta especial. Mas para doença de Crohn, há a possibilidade de sim. E ela dá menos diarreia, tem menos cólica. O paciente ele tem uma melhoria do estado nutricional, o paciente com doença de Crohn. Com essa dieta. Chama Modulem. Eu não vou saber detalhe dela. O professor Perfeito, respondido. Isso que eu ia falar, o Celso, que se quiser falar considerações, que eles conseguirem entrar agora. Não, eu infelizmente eu perdi a discussão, estava num conselho de classe da faculdade e a internet hoje aqui resolveu, nessas horas que a gente precisa, sempre dar algum problema. Eu queria fazer o caminho inverso. Eu estou com uma paciente há 95 dias no CTI. Uma paciente minha, de 84 anos, que foi internada por carbonarcose, e diabética, faz uso de insulina, e ela está há 94 dias no CTI, já passou por várias etapas, fez infecção pulmonar, já fez sepse, tudo que a gente conhece do dia a dia da terapia intensiva. E num determinado momento, ela estava muito bem, eu fico preocupado, a previsão de alta, sempre, tudo pode acontecer, né? Então, a gente começou a tirar a dieta enteral, fazer a dieta oral, fazer a troca, e o pessoal não percebeu a dose da insulina que ela estava fazendo, ela começou a fazer alguns episódios de hipoglicemia justamente na troca da dieta enteral para a dieta oral. E agora eu estou de novo com ela em curva ascendente, começando a programar, já fez o trabalho da fono, começou a dieta oral novamente, ela melhorou. Eu queria saber o seguinte: como é esse equilíbrio, que a gente sabe que é bastante difícil fazer esse equilíbrio da retirada da dieta enteral e reiniciar a dieta oral? Existe algum equilíbrio, alguma fórmula mágica para poder fazer, ou não precisa ser mágica, mais assertiva para a gente poder fazer esse desmame da enteral? O que eu vejo primeiro assim, é a avaliação da fono, né? A fono permitir que o paciente. Então, ainda com o paciente com sonda enteral, a gente começa a ver se o paciente tem uma boa aceitação, vai diminuindo a dieta enteral e permitindo. Não tem como comer coisa com pedaço, né? Aquilo agarra na sonda. Mas o que eu estou perguntando é exatamente isso. Ela está com a fono, está fazendo justamente essa transição. Mas existe alguma... Você, na tua experiência, você faz esse cálculo da enteral, você diminui o valor calórico que ela está fazendo, e como é que você faz esse cálculo da oral? Isso, não sei se você entendeu o que eu estou... Entendi. Aí, professor, eu vou falar a verdade, senhor. Eu peço para nutricionista. Essa papinha que o doutor Gerson falou, né? Ela tem que dar para mim quantas calorias e quanto tem de proteína na papinha, no suplemento lá que vem o Tetra Pak, que no bife, quanto que está vindo. Eu preciso saber objetivamente do que ela está comendo ou tomando de canudinho, não importa. Eu peço a ela, falo, olha, ela ingere pela via oral tantas calorias. Para você poder fazer o equilíbrio com a dieta enteral dela. Exatamente. Eu não tenho isso de cabeça, eu não sei isso. A minha nutricionista é que passa isso para mim de cada dieta lá, né? E junto com a fono, ela fala, olha, vale a pena às vezes arriscar tirar a sonda enteral, porque eu acho que ela tolera mais dieta oral. Mas aí a gente já tira sabendo quanto que ela estava tomando antes. Sim. E aí eu faço um quebra-galho, né? Eu sei que ela está tomando aquela dietinha, aquela papinha, aquele caldo, aquela dieta pastosa, e eu adiciono suplemento. Suplemento de chocolate. Tá com e aí eu sei o que tem ali. Então eu tento dar uma quantidade de suplemento para... E aí sim, vou transicionando do suplemento para o arroz, feijão, carne e batata frita, que eu falo. Vou transicionando, né? Mas eu uso o suplemento para completar aquilo que a nutricionista falou que está faltando. Agora eu vou falar uma coisa para o senhor que eu acho mais importante. Eu vi um cara num congresso falar de nutrição, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, mais importante, nessa paciente idosa do senhor, com 80 anos, sarcopênica e tal, ele deu um caso assim, ele falou assim, mais importante que a insulina vai ser a dieta. Ele falou assim, tira a dieta para o diabetes, esquece isso, meu filho. Eu lembro ele falando, não esquece isso. Dá a dieta comum, dá a dieta com mais proteína nessa fase da sua doente e aumenta a insulina do doente.
Aí eu li assim, falei assim, aumenta a insulina para ela poder comer mais. Depois você se preocupa com voltar à dieta que ela tem que tomar, pensando lá para ela não ficar cega, não perder a função renal, lá na frente. Mas agora você quer dar mais nutrição para ela. Aumenta a dieta, esquece. Então, é muito comum nos meus pacientes de UTI, às vezes alguém fala, ô Kleber, essa dieta que você passou não é para diabetes, não. Eu falei, não quero, não. Vou aumentar a insulina. Verdade. Eu ia chutar, mas eu resolvi, eu estava desconfiado. Eu estava vendo aqui no canto aqui, quando você falou Modulem, eu falei, gente, só quer ver como é que é? E é isso mesmo. Sabe por que é caro? Seu colega de hospital e amigo, Celso Coelho, Lúcio Caparelli, Sim. ele falava o seguinte, quando a dieta está complicando e o doente está complicado, usa molibdênio. Isso eu não vou me esquecer nunca do Lúcio Caparelli. Então, o Modulem é caro por causa do molibdênio, porque antigamente era o selênio. Aí agora eles estão usando o molibdênio, por isso que é muito caro essa dieta. Tem o preço aí, professor? Tem o preço aí, não? Olha só, vou até vender também, porque vale a pena, entendeu? Vai falando alguma coisa aí, Celso, que eu vou ver hoje o preço que já está no... Eu queria aproveitar aqui, tem uma pergunta que o Alisson fez, aí é para todos. Aí vocês vão pensando aí enquanto isso. Existem casos que a nutrição parenteral pode atrapalhar ao invés de ajudar, e aí ele continua. Por exemplo, quando temos sinais de over ou underfeeding, em pacientes com sepse, que afeta a resposta do corpo à nutrição, como devemos agir nesse caso quando leva a distúrbios metabólicos? Reduzir ou aumentar a dieta. Só. A gente é uma resposta, sim, né, individualizada. Você está dando a menos para o doente, ele precisa de mais, você vai... Uma coisa importante que eu não falei é assim, calcula a dieta do doente pelo peso que ele está agora. Ele ficou estável. Calcula a dieta para o peso habitual dele. Ele tinha um peso habitual, se não era um paciente obeso mórbido, um peso habitual. E foca no peso ideal do doente depois. Né? Então, esse underfeeding, esse overfeeding vai depender também desse peso que você está considerando. Né? Às vezes a gente tem que considerar o peso que ele está agora. Né? Não, isso. E em relação, você falou outra coisa, é o seguinte, eu não uso o quarto dia, não, para parenteral. Eu só falo de parenteral na semana seguinte. No meu hospital, tem um dos hospitais que eu trabalho também, professor, que eu só dou com uma semana depois. Eu só falo na semana seguinte. Quando o pessoal vem com a conversa de parenteral, fala, semana que vem a gente conversa. Entendi. Por quê? É justamente para dar tempo, pelo menos as pessoas entenderem a dieta que o paciente está tomando, que é o meu problema, que eu falei anteriormente. O nutricionista ele chega na beira do leito, vamos ver essa dieta como é que está primeiro. Né? Porque a parenteral tem complicações, sim. Né? Se você faz mal, a dieta enteral não faz mal a princípio. A dieta parenteral, a princípio, faz mal, sim, quando ela é mal implementada. E respondendo aqui o preço do Modulem, aqui na promoção, aqui, tá R$ 272 a lata, tá? De 400 gramas, tá bom? Durante uma semana. Gente, já está aí são 20h43, já está mais ou menos 2 horas aqui em discussão, uma discussão muito rica. Eu tenho certeza aí quem está nos assistindo aí, com certeza aprendeu muita coisa a respeito desse tema que não é tão discutido, principalmente dentro da graduação. E é um tema altamente relevante na condução dos nossos pacientes críticos. Eu queria agradecer aí ao Dr. Kleber, e parabenizar novamente pela palestra, a Sara também, parabenizar pelo caso clínico aí que ela apresentou, presença de todos os colegas aí, professor Celso, professor Gerson, professor Caile, e aos nossos queridos ligantes aí, Guadalupe e Lucas, o Alisson também, que está ali nos bastidores, tá? E tem mais alguma pergunta, Alisson? Alguma coisa para nós discutir? O Anselmo está de moderador mesmo, está até de gravata, você viu, Caile? Quer dizer,
Gostou, Rapaz, Gerson? o Olha lá, Caba tá olha lá. elegante, Mas, né, Olha lá, ó. Gerson? mas olha, a gente está falando do Anselmo de gravata, eu vou falar que você tá, se o professor Mervin Singer estivesse aqui, você ia ter causar um problema. Você está com a camisa Ah, para alguém que é um torcedor ferrenho do Tottenham. Você hoje está. Eu mandei para essa semana. Não gosto do Arsenal. Não, ontem o meu Arsenal deu um pau no Sporting de Lisboa, lá dentro do campo do Sport. E o Tottenham, o professor Beve está de bem com a vida, porque o Tottenham deu um pau no Manchester City, dentro do estádio do Manchester City. Você viu. Ué. E aí, Olha, você saiu da casa do Anselmo, Caio? Eu tive que vir para o celular rapidinho para conseguir colocar o áudio. eu peço desculpas por não ter podido participar, só cheguei no final, percebi que perdi uma grande discussão, uma grande aula aí com o professor Kleber, mas deu para aproveitar um pouquinho, deu para ter uma ideia do que eu perdi. Parabéns a todos aí, parabéns a essa liga que a gente consegue manter na MIB, né? Lucas, Guadalupe, Sara, o Alisson, Kylie e Anselmo, que tocam de forma ótima a Liga MIB. Parabéns a vocês e obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então eu queria agradecer. Quando vai ser o todos os retorno? Já acadêmicos. tem programação, Anselmo? oi. Não, a gente vai ter uma reunião, né, para a gente definir já o calendário de 2025 e anunciar as novidades também, né? Tem muita Isso novidade aí, para olha, vai ser 2025. importante, né? Que nós temos algumas novidades boas para 2025, né? Gerson, não pode falar ainda não, né, Gerson? Oi? Não pode Ele tá falar doido ainda para dar spoiler. não. O Kylie está doido para dar spoiler. Não, ainda não, mas vão ter coisas muito boas. Ó, o Cali está Vai querendo cada falar vez- assim, tá vendo? Ele está falando que eu que quero. Aí. Não, mas tem novidade em 2025 aí para os ligantes, né? Justo. E eu tenho certeza aí que vai contribuir aí para o estudo deles e o conhecimento Anselmo. melhor da medicina intensiva. Eu queria agradecer em nome de todos os ligantes, todos os acadêmicos, na verdade, de medicina intensiva, que a gente usa esse espaço para incentivar o Brasil aí que vai assistir depois, aos doutores que possibilitaram a gente no congresso também, junto com vários acadêmicos, somos todos muito gratos. A Sara, ao Kleber, que é coordenador de 2 ATIs aqui, de Juiz de Fora, a Guadalupe e ao restante. Não podemos esquecer da Duda, do Alisson e da Nádia, que está formando agora, que também faz parte da nossa liga. Nádia Herman, é verdade. Isso. E eu vou deixar aqui, então, finalizando, eu vou deixar um vídeo, né, do Orgulho de Ser Intensivista, da AMIB, e vou deixar vocês se despedirem. Tá na hora de jantar com a família. É Tá verdade. bom, posso entrar com um videozinho aqui da AMIB e finalizar a nossa live? Falou em janta, Guadalupe já está de Não mata ali, ó. é que eu tenho uma criança para alimentar. Ela dá essa desculpa, é a papinha. Não, Entendeu? minha filha tem 9 anos, ela quer jantar, já passou da hora dela jantar. Então, gente, muito obrigado. Tchau, gente. Gente, Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Vocês. Vou deixar aqui com o vídeo da Obrigado. AMIB, hein? Até o próximo encontro. A gente bom. fala no Instagram. Até mais, gente. Até mais, gente. Prazer, Cleber. Vou ficar com você se sentir melhor. Recepção, take 1. Angústia, medo, sei lá, me remete muito à dor, sofrimento. Representa o fim. Parece que as pessoas que estão na UTI estão prestes a morrer, tipo, não tem mais escapatória, sei lá. Porque você não sabe o que vai acontecer. Será que tentar encontrar uma luz em algum lugar?
UTI é acolhimento, a UTI é cuidado. Eu acho que a UTI é um local de esperança. É a forma mais completa de se cuidar de alguém, sabe? É trazer a pessoa ao propósito dela e retomar a vida. A UTI é um lugar onde a vida renasce.